Graças a paz, amados irmãos e irmãs, estamos felizes de estar aqui e compartilhar mais um conteúdo para a edificação de vocês. Mas eu queria trazer para vocês uma novidade, né? Na verdade, estamos aqui querendo potencializar as obras na nossa comunidade. Estamos aqui querendo fazer, nesse momento, um investimento na parte do som e estamos disponibilizando aqui o QR Code para que os irmãos possam fazer doações via Pix. Então, não vai ser muito complicado, você vem não com a câmera do banco, tá? Você vem com a câmera do celular, né, aquele Google Lens, e você vai, clica, né, no QR Code e acessa esse link que também vai estar disponibilizado aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder fazer a sua doação. Então, que Deus abençoe você, que esse momento seja um momento de edificação para a sua vida. Ouça essa mensagem até o fim e não se esqueça também de contribuir com a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. O tema, né, dessa mensagem que eu venho trazer para vocês é crianças que crescem como Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 2, o versículo 52, Lucas 2 e 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Vamos orar, né, pedir que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações a respeito desse tema. Querido Deus, nós queremos colocar nossas vidas diante do Teu altar e pedir que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor fale o coração da Tua igreja sobre a grande responsabilidade, Senhor, de termos crianças nesta igreja, crianças que estão ao nosso redor, que cresçam como Jesus. Fale, Senhor, aos nossos corações por meio da Tua palavra, que tem muito a nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos, como cristãos, que Jesus, Ele é o nosso exemplo, né? É o nosso exemplo, é o nosso modelo de vida cristã, né? O nosso modelo de plenitude de vida. E, portanto, se nós quisermos saber como é ter uma vida plena, nós precisamos mergulhar no Evangelho de Cristo e nós vamos descobrir que vida plena é essa que Jesus nos oferece e nos ensina a viver essa vida plena. O próprio apóstolo Paulo, né, ele nos encoraja lá em Efésios 4:13, lá no livro de Efésios 4:13, ele diz o seguinte: Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, né? Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo de uma vida plena, de uma maturidade cristã. E Paulo, ele faz isso, ele convida os crentes, né, a olhar para Jesus, para que nós possamos de fato ter, né, essa vida plena aqui ainda neste mundo. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Mas quando nós, né, pensamos em Jesus como nosso modelo, como nosso mestre, porque ele nos leva a viver essa vida plena, e como modelo, ele nos ensina com a sua experiência de vida nos evangelhos, que ele é esse modelo e como é viver essa vida plena. Nós, como cristãos, temos a tendência apenas a olhar Jesus, o Jesus adulto, o jovem Jesus, aquele dos milagres, dos grandes sermões, aquele que enfrentava os poderosos. Mas o que falar, o que pensar a respeito de Jesus menino? Será que Jesus menino, ele tem algo para nos dizer? Será que Jesus criança tem algo para nos dizer? É certo que a gente sabe que a Bíblia nos dá poucas informações sobre a vida de Jesus quando criança, não é verdade?
Os evangelhos se concentraram na vida adulta, nos milagres de Jesus, na morte, na sua ressurreição. Mas o pouco que nós temos, que fala sobre Jesus, é suficiente para nos dizer, para nos mostrar que nós também precisamos olhar para Jesus, menino, e ver ele como um exemplo, um modelo de vida plena. Olha aqui o versículo novamente, eu queria ler novamente esse versículo, o nosso versículo aí chave, o Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, ele crescia em estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. E aí nós vemos Jesus como modelo de desenvolvimento integral da infância. Para Ana e Simeão, o Jesus a quem serviram e adoraram foi o menino que tomaram nos braços no templo de Jerusalém. Olha a expressão, o que fala Ana. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana não pôde ver o Jesus, o Salvador adulto, mas ela pôde ver o Salvador, o menino, e pelo Espírito Santo ela compreendeu que aquele menino faria a diferença naquele mundo. Pode passar. E como foi esse desenvolvimento de Jesus? Então nós vemos aí em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que Jesus, ele crescia, em sabedoria, em estatura, ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, aí Lucas apresenta a base do padrão do desenvolvimento de Jesus. Crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas, ele apresenta Jesus até os 12 anos e diz pouco sobre a sua infância. Os outros evangelistas fizeram o mesmo, se concentraram no ministério adulto, na paixão, na morte e ressurreição de Jesus, deixando os anos ocultos de sua infância. Mas pouco que os evangelhos dizem é suficiente para entendermos a infância como algo precioso. Vemos Jesus menino sempre próximo dos seus pais e participando dos ritos da fé judaica. Vamos lá em Lucas 2, 21 a 22, voltando um pouquinho aos versículos. Lucas 2, 21 a 22, que diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. E aí a gente vê aí o menino Jesus sempre próximo dos seus pais e participando dos ritos e da fé judaica. As crianças precisam estar próximas a nós. As crianças precisam estar presentes nas nossas reuniões. As crianças precisam estar olhando e vendo o nosso exemplo. Elas precisam estar presentes. E aí a gente vê outra coisa interessante. Junto com os procedimentos comuns estão 2 acontecimentos extraordinários. A confirmação da sua vocação messiânica por parte de 2 respeitados anciãos, Simeão e a Ana. Lucas 2, no capítulo 25, Lucas 2, versículo 25, diz assim: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, e foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz os teus servos segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Olha, o que
o que esse Senhor, né, o que Simeão fala a respeito de Jesus, e olha, e observa o que Ana também fala a respeito de Jesus lá no 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Esta era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 80 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e dia. E chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava deles a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E aí são, né, algumas palavras proferidas por esses 2 anciãos. Ao ver aquela criança, eles entenderam pelo Espírito Santo que ali estava a salvação de Israel. Precisamos olhar para a criança e entender o que Deus pode fazer na vida daquela criança. Como Deus pode usar aquela criança. Eu me recordo da minha infância, quando uma tia minha, irmã da minha mãe, ela investiu na minha vida. Eu cresci no lar cristão, né, na igreja, mas ela investiu na minha vida espiritual, na evangelização. E quando ela falava sobre missões, ela geralmente fazia o desafio à criança para vir se entregar para missões. E um dia eu vir à frente e disse: eu quero ser um missionário. Ainda quando criança. E desde lá, né, o Senhor ouviu aquela oração. E até hoje, né, eu sirvo a Deus em tempo integral como missionário, trabalhando entre as crianças, porque eu entendi pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus, ela não é entendida pelo intelecto, mas é pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo. E precisamos entender que a criança é capaz de entender a voz do Espírito Santo. Que a criança, Deus pode usar a criança para algo específico. Aqueles senhores, aqueles anciãos entenderam que estava ali a salvação de Israel. Pode passar. Jesus crescia em 4 dimensões. Nós vimos aí, eu repeti várias vezes: sabedoria, que é o desenvolvimento mental; estatura, desenvolvimento físico; graça diante de Deus e graça diante da comunidade; desenvolvimento espiritual e social. Jesus crescia em sabedoria. É uma referência ao saber que é o resultado do temor a Deus. Quando a gente para entender, né, o contexto desse versículo, desse versículo está dizendo que o contexto hebraico, né, judeu, que crescer em sabedoria, dizer que um rapaz crescia em sabedoria, era dizer que aquela pessoa desenvolvia um temor a Deus, uma busca por Deus. Não era apenas a sabedoria no sentido intelectual, acadêmico, diferente dos gregos, que achavam que a sabedoria se resumia à aquisição do intelecto. Mas na cultura hebraica, essa palavra sabedoria se referia ao temor a Deus. E é algo parecido com o que diz lá em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. E dizer que o rapaz crescia em sabedoria é dizer que aquele rapaz desenvolvia um temor a Deus, uma amizade com Deus, uma busca. E possivelmente, né, como judeu, Jesus, né, memorizava, né, a Torá, né, o livro de Isaías, de Salmo. A criança, ela precisava memorizar. Então, existia esse hábito da memorização das Escrituras. E esse hábito que desenvolvia na criança o temor a Deus. Quando a gente pensa nas nossas crianças, quando você pensa no seu filho, ou quando você pensa nos seus netos, e você pensa no crescimento dele, muitas vezes a gente pensa na questão que ela desenvolva intelectualmente. Que seja sábia, né? Mas a gente muitas vezes pensa nessa questão do intelecto, da criança desenvolver o seu intelectual. Isso é importante, mas a criança precisa desenvolver o seu temor a Deus. E esse intelecto vai ser desenvolvido por meio desse temor a Deus. Então, crianças precisam crescer como Jesus. Jesus crescia em sabedoria, mas não a sabedoria que se resumia em conhecimento intelectual, conhecimento acadêmico, mas uma sabedoria que provinha do temor a Deus. E nós precisamos fazer com que as nossas crianças
Desenvolva a sabedoria como Jesus desenvolveu. Pode passar aí. Jesus crescia em estatura, então aponta o quê? Para o cuidado do corpo, o cuidado da saúde, o cuidado da alimentação. E, como diz lá em Coríntios 10:31, portanto, que comais, que bebais, façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nesse livro, nesse versículo, Lucas dá a entender que Jesus tinha essa consciência da importância de crescer em estatura, ou seja, uma qualidade de vida, porque o corpo da gente é templo do Espírito Santo de Deus. E a criança, ela precisa entender que quando ela cuida do corpo, que ela precisa ter uma boa alimentação, ela precisa crescer nessa estatura, é que esse corpo foi dado por Deus e esse corpo precisa ser cuidado. Uma criança precisa cuidar do seu corpo para que o seu corpo glorifique a Deus. Não é apenas desenvolver um corpo, uma boa saúde, mas há um objetivo maior nisso. É que esse corpo precisa ser usado para a glória de Deus. Um dia eu vou precisar usar minhas mãos, os meus pés, o meu corpo e ser usado na obra de Deus. Então eu preciso cuidar do meu corpo. O meu objetivo não é apenas ter uma boa saúde, mas o meu objetivo é poder, com o meu corpo, glorificar a Deus. E essa era a mentalidade que os meninos judeus tinham. Crescer em estatura para que o seu corpo pudesse glorificar a Deus. E outro ponto que a gente vê aí, são duas dimensões que, ao mesmo tempo que são relacionadas, têm uma definição própria. Crescia Jesus em graça diante de Deus. Esse crescer em graça diante de Deus, esse relacionamento intencional com Deus, esse relacionamento amoroso com Deus, essa busca com Deus, onde o favor de Deus está sobre a pessoa, porque ela busca a Deus. Então, isso é graça diante de Deus. Esse relacionamento, que é um relacionamento consciente de um indivíduo, de busca a Deus. Não é apenas buscar a Deus por buscar a Deus, mas é um relacionamento consciente que nossas crianças precisam desenvolver. E eu posso dizer que muitas vezes, como pais, ou como líderes, ou como responsáveis das nossas crianças, nós esquecemos esse aspecto do crescimento da criança, o desenvolvimento que está relacionado com a graça de Deus sobre a criança. Ela precisa desenvolver esse relacionamento consciente com Deus. Não vamos esquecer desse aspecto. Precisamos fazer com nossas crianças, desenvolva esse relacionamento com Deus. E por último, pode deixar aí mesmo, volta um pouquinho. Crescer em graça diante dos homens, que é o desenvolvimento afetivo social, é aquele desenvolvimento com as pessoas, com a comunidade. Veja que é importante, primeiro desenvolver esse relacionamento com Deus, para que nós tenhamos bons relacionamentos com as pessoas. Se nós não desenvolvemos bom relacionamento com Deus, de paternidade, de pai, nós também vamos ter problemas de relacionamento com as pessoas. Vamos ser melindrosos, sensíveis demais nesse relacionamento. Precisamos desenvolver esses aspectos, esses 4 aspectos, como Jesus se desenvolvia. E aí, o que essas 4 dimensões têm a nos ensinar? Tem a nos ensinar que o ser humano é uma pessoa, portanto, uma pessoa é uma unidade composta de interior e coração. Não se separa. Não há como haver uma separação entre corpo e o interior e o exterior. Os 4 aspectos usados por Lucas para descrever o crescimento de Jesus constituem uma unidade, que apesar de poder ser diferenciada, não pode ser separada. Não temos como separar o desenvolvimento da sabedoria com o desenvolvimento da estatura, com o desenvolvimento da graça de Deus e graça entre os homens. Não, todos estão ligados, porque nós somos uma pessoa e esses aspectos, embora diferenciados, eles estão ligados.
mas muitas vezes nós, como adultos, negligenciamos e subestimamos, especialmente a parte que se diz da graça de Deus. Esse relacionamento que uma criança pode desenvolver com Deus. Eu falo isso porque eu acho que eu vivi muitas experiências com Deus quando criança. E quando eu decidi que um dia eu iria ser um missionário, na mente da criança, eu ouvia muitas histórias, principalmente histórias em espanhol, de um menino que era do México e que ele conheceu a Jesus. Alguns talvez devam conhecer, né, a história de Samuelito. Eu ouvi muito isso na infância. E aí um dia eu queria ser um missionário. E eu tinha essa consciência que Deus podia me usar como missionário, porque as pessoas tinham, porque essa pessoa me disse que sim, que Deus queria me usar. E eu me dediquei. E eu queria ir agora para um dia, eu queria para ser missionário no México, porque na mente da criança, né, então tá ligado espanhol, então a história do México, eu queria ir para o México. Eu não fui para o México, mas Deus me deu a oportunidade de ir para a Bolívia, de ir para o Chile, de ir para o Peru, aprender o espanhol. Mas essa experiência estava ligada à experiência lá de trás, de criança. Eu tinha essa consciência, né, que Deus havia me chamado. E até hoje eu lembro disso. Quando muitas vezes vem aquele desânimo, eu penso, um dia Deus me chamou quando criança. Então precisamos não negligenciar como pais esse aspecto da vida da criança, do temor a Deus, do conhecimento a Deus. Precisamos investir nisso. Pode passar. Os pais são os agentes de Deus para o desenvolvimento integral da criança. Lá nós vemos Salmo 78, 4-7, diz assim: não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascesse, os quais se levantasse e contasse aos seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Pais são os principais agentes de Deus para que essa criança desenvolva de forma integral como Jesus desenvolveu. A igreja é uma parceira. Os professores do departamento infantil são parceiros que vão estar junto com os pais para que a criança desenvolva de forma plena, completa, integral. Mas os pais são os principais agentes. Quando a Bíblia nos orienta a ensinar as crianças, ela se dirige especialmente aos pais, porque essa é a responsabilidade primária dos pais. Olha o Deuteronômio que diz de 6 a 9. A gente vai depois trabalhar um pouquinho esse versículo, voltar, né, a ler esse versículo. Diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e vocês as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, pais, que nós devemos, né, a todo instante, a todo momento, levar Deus para aquelas crianças. E aí os judeus faziam essas coisas, né, de visualizar, né, esse ensinamento para que por onde a criança andasse, a criança pudesse ouvir as maravilhas de Deus. E esse inculcar, né, tem a ver com a ideia é como se abrisse a cabeça e colocasse lá as coisas lá, não tivesse como, fechasse novamente, não tivesse como. É isso que nós devemos fazer todo instante com as nossas crianças, inculcar a palavra de Deus. Os pais são responsáveis primários para inculcar a palavra de Deus às crianças. Essa é a responsabilidade dada a Deus, aos pais.
Deus chama as suas criaturas para viverem sob autoridade, e Ele é autoridade, outorgou autoridade às pessoas. E como agentes, os primeiros agentes, pais, que são de Deus, eles exercem autoridade sobre os seus filhos. Então Deus nos chamou e Ele nos colocou sobre a autoridade. Nós temos pastores, nós temos líderes, mas na nossa casa, quem tem filho, vocês são as autoridades principais sobre a criança. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Não faz sentido como você ganhar uma herança e eu ter autoridade sobre a sua herança. Tem sentido? Não tem. Você vai administrar a sua herança. Então, quem tem autoridade sobre os seus filhos não é o Estado, não é a escola. Quem tem autoridade sobre os seus filhos são os seus pais. É a primeira autoridade que as crianças têm, são os pais. Aí depois vem os pastores, os líderes da igreja, as professoras, mas a autoridade principal é os seus pais. E aí eles começam a ouvir dessas autoridades as verdades do Senhor. Pode passar. Os pais não devem orientar seus filhos conforme seus próprios interesses e conveniências. Precisa orientá-los segundo os padrões de Deus para o bem deles. Veja o que diz Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Quando nós orientamos, quando nós educamos espiritualmente nossos filhos, não é para as nossas próprias conveniências. Eu vou educar meu filho e vou investir na sua vida acadêmica, porque lá no futuro eu vou ter os benefícios. Não. Você educa seus filhos, você educa as crianças conforme o temor do Senhor, conforme a lei do Senhor, conforme os princípios do Senhor. Porque se você educa de acordo com as suas conveniências, o que vai acontecer? Você vai provocar ira aos seus filhos. Às vezes, eu vejo muitos pais, e não é pouco, dizendo assim: eu vou investir na vida dos meus filhos, eu quero que seja um advogado, quero que seja um médico, quero que seja isso, quero ser aquilo. Mas é raro alguém dizer: eu quero educar meu filho para ser um pastor, eu quero educar meu filho para ser um missionário. É raro isso acontecer, é raro ouvir, pelo menos para mim é raro ouvir os pais falando sobre isso. Então, eles vão trabalhar, eles vão fazer de tudo para que essas crianças um dia se tornem aquilo que eles querem que sejam, mas aquilo que Deus quer que eles sejam. Então, devemos orientar para isso. Pais que exercem autoridade exigem a obediência de seus filhos, visto que são chamados por Deus a obedecer e honrar aos seus pais. A questão de obediência não é uma questão de escolha, é de mandamento. E os pais, como autoridade, devem exigir mandamento, porque o próprio Deus exige obediência das crianças. Não quero ir para a igreja. Tá bom, meu filho. Você não quer, hoje não está. Não é assim. Os pais precisam exigir obediência. Eu lembro quando eu era pequeno, às vezes não gostava de ir, mas nunca os meus pais permitiram que eu ficasse em casa, ou que meus irmãos ficassem em casa. E éramos 7. E aí ficávamos aqui, era alto, eu lembro muito bem, era bem alto aqui, e ficávamos sentados de frente, não tinha departamento infantil, não tinha ensinamento para as crianças, ficávamos em filinhas. E às vezes nós cochilávamos, e quando cochilávamos, aí ia cochilando e o outro, como aquele efeito dominó. Então, mas nunca na vida nós chegamos assim: eu não vou hoje, não quero ir hoje, não estou afim. Não. Por que existem prioridades para ir para a escola? Porque quando a criança diz: eu vou faltar a semana hoje. Na igreja também é assim. Criar o hábito da criança, ela ter desejo de vir à igreja. E muitas vezes a criança, ela vai mostrar que não quer ir, ela vai dizer que não quer ir, mas é necessário que os pais levem a criança e a criança obedeça aos seus pais. As palavras do pai, ela é lei de acordo biblicamente. Os pais são os guias dos filhos, o guia dos filhos. Esse processo de pastorear ajuda a criança a entender a si mesma e ao mundo em que vive.
Os pais pastoreiam a fim de que seus filhos entendam não apenas o que de suas ações, mas o porquê. Provérbio 20:11 diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se sua obra for pura e reta. O pai é o guia, o pai é o que orienta. A criança não deve viver, né, a sua própria sorte, mas é o pai que guia e o pai orienta. O pai faz com que ela enxergue a si mesma quem ela é, porque ela é uma pecadora, como o mundo é e por que o mundo está como está. E o pai orienta, vai orientando. Se o pai não orienta, a criança vai estar entregue ao sistema educacional dos países, aos professores, e eles vão dizendo tudo o que eles querem bem dizer, e é preciso esse cuidado de orientar. E uma questão muito, né, interessante não é o que, mas o porquê. Isso é pastorear o coração da criança. O porquê ela faz isso. Por que ela age dessa forma? Não é o quê. Muitas vezes os pais estão preocupados com o que ela está fazendo, porque talvez vai causar vergonha, as pessoas vão olhar, mas por que ela faz isso? E aí nós temos alguns versículos, eu coloquei no slide para a gente ganhar tempo. Pode passar, que diz assim, ó, esse versículo, né? Instrui a criança no caminho, que é um clássico, né? No caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instruir a criança, guiar a criança, né, para esse caminho. Tem um sentido de que guiar o filho no caminho, mas enquanto você guia, você vai aprofundando aquele caminho. Enquanto você guia, você vai aprofundando. E quando a criança se depara, ela não tem como sair daquele caminho, porque está tão profundo. Isso é o sentido desse ensina a criança no caminho que deve andar. Pastoreia o coração da criança a fim de que ela saiba o que há no seu coração. E veja o que há no coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbio 4:23, lá em Marcos 7:21-22, diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, blasfêmia, a soberba, a loucura. Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. O que é importante não é o que, mas o porquê. Que certo indivíduo, porque a criança, no caso aqui a criança, ela faz isso. O comportamento de uma pessoa é a expressão do fluir do seu coração. O coração determina o comportamento. Aquela criança que xinga, aquela criança que faz birra, aquela criança é o que está no seu coração. O que os filhos dizem e fazem é o reflexo do que há em seus corações. A questão básica aí não é o comportamento, mas o coração. E como líderes, como os pais, nós precisamos trabalhar o coração da criança, porque é de lá que procede tudo o que elas fazem. Então precisamos pensar nesse coração e nós precisamos pensar na transformação desse coração por meio da palavra de Deus, ajudar a criança a entender por que ela fez aquilo, porque há um coração errante. Pode passar. Então, a história do povo judeu, né, a gente lendo a história do povo judeu, a gente vai ver, né, que essa educação espiritual foi dada primeiramente aos pais, e a gente vê no Antigo Testamento, a gente lê esse versículo de Deuteronômio 4, né, de 6:4-9, que a gente deve ensinar os filhos ao sentar, ao levantar, em todo tempo, colocar nos umbrais da porta, visualizar o ensinamento da palavra de Deus. A gente viu isso no Deuteronômio. Então, que a gente precisa ensinar, ordenar, né, essa palavra no coração dos nossos filhos, inculcar a seus filhos. Então, é responsabilidade dos pais. Nós entendemos biblicamente, o Evangelho é muito claro, temos muitos versículos que podem nos ensinar sobre isso, que o dever primário de educar as crianças são dos pais. Começa no lar, começa em casa. Não começa aqui.
que nós, o pessoal do departamento infantil, os líderes da igreja, vai reforçar o ensino que é feito em casa. Essa é a responsabilidade primária dos pais. E aí nós vemos ainda, né, que no Novo Testamento que os pais deveriam incluir os filhos nos rituais de fé. Josué fez isso. Incluiu o povo na leitura, incluiu as crianças na leitura da lei de Deus. Vamos lá em Josué. Gostaria que abrisse em Josué. Capítulo 4, versículo 4, de 1 a 7. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhe dizendo: tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Versículo 6. Para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significa estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, há essa importância que Josué falou para os pais: precisa ensinar aos filhos os feitos do Senhor, relembrar os feitos do Senhor. E Êxodo também nos mostra essa importância. Quando as crianças perguntarem sobre a Páscoa, quem deveria ensinar sobre a Páscoa? Seria os pais. As crianças elas não deveriam conhecer a Páscoa, não aqui na igreja, mas primeiramente em nossas casas, com os pais, porque essa é a responsabilidade dos pais. E aí aqui na igreja vai ser reforçada e vai ser lembrada essas leis do Senhor. Agora vamos ver no Novo Testamento, né? Na igreja primitiva, os pais eram orientados a criar os seus filhos segundo a instrução do Senhor. Olha o que diz lá em Efésios. Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Vós, servos, sede obedientes a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração com Cristo. Até o versículo 4. Então, aí a gente vê os conselhos que Deus dá para os filhos e que Deus dá para os pais. Os conselhos que Deus dá para os filhos dos pais. Essa importância da educação espiritual das crianças. E aí no Novo Testamento, nós também vemos a história do jovem Timóteo. Não é verdade? Ele foi criado por uma avó e por uma mãe que amava o Senhor e que ensinaram tudo o que Timóteo precisava aprender sobre a vida cristã, sobre a palavra, sobre o evangelho. E diz a Bíblia que Timóteo, criou no evangelho, tinha boa reputação na região onde morava. Paulo falou assim para Timóteo: você desde a infância sabe as sagradas escrituras.
Onde foi educado Timóteo? Primeiro, ele foi educado em casa, pela sua avó e pela sua mãe, que eram cristãos. Seu pai não era cristão, mas a avó e a mãe educaram o jovem Timóteo, né, no caminho do Senhor. Mas a comunidade cristã também é responsável pela educação espiritual das crianças. Talvez você esteja aí, você diga, eu não tenho filhos, não tenho netos, então essa não é a minha responsabilidade. Cuidar da criança, levar ela ao conhecimento de Cristo não é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade depois dos pais. E a gente vê isso na Bíblia, lá em Deuteronômio 31:12, fala sobre isso, que desde o princípio da aliança que Deus fez com o seu povo, ele queria que os adultos, que os líderes incluíssem as crianças também, né? Que as crianças fizessem parte, né, desses rituais, que conhecesse a lei do Senhor. Lá em Deuteronômio 31:12, diz assim: ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouça e aprenda e tema ao Senhor vosso Deus e tenha cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Quem estava incluída também aí? Era as crianças, os meninos precisam estar incluídos também na nossa reunião. Elas precisam ouvir a palavra de Deus como os adultos ouvem a palavra de Deus. Elas precisam ouvir os mandamentos como os adultos ouvem os mandamentos e obedecer esses mandamentos. Elas não estão à parte. A criança é a igreja de hoje, não apenas do futuro. É a igreja de hoje. Nós precisamos alicerçar nossas crianças para conhecer a Deus. Josué também fez a mesma coisa. Ele falou com os líderes, para que os líderes... Quantos minutinhos eu tenho ainda? Que eu não... Então, em Josué, no capítulo 8... Capítulo 8, 34 a 35, diz assim: e depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. E as mulheres, os meninos e os estrangeiros que andavam no meio dele. Olha a nossa responsabilidade como líderes, como pastores, que nós precisamos pensar na educação espiritual das nossas igrejas. Os pais começam em casa. Você que é pai, você que é mãe, ou talvez você é uma avó, mas você está como responsável dessa criança. Você começa em casa. E a nossa comunidade de fé, ela vai reforçar os ensinos que você começou em casa. Nós temos, como líderes, como pessoas da igreja, temos a obrigação, a responsabilidade de ensinar os meninos e meninas no temor do Senhor. Paulo considerava, eu falei aqui, né, que Timóteo um filho na fé, e chamava de meu verdadeiro filho na fé. A Bíblia não fala aqui que Timóteo e Paulo tinham parentesco, não diz isso. Mas Paulo decidiu pastorear o coração de Timóteo. Decidiu andar junto com Timóteo, ainda que Timóteo não fosse um parente seu. Que lindo ver homens da igreja que pastoreiam os meninos, que ande com eles. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes a imagem masculina, ela está muito distante das crianças. A gente olha para os departamentos infantis da igreja, não que as mulheres não sejam importantes, e são importantes demais, mas o problema não é o envolvimento das mulheres, mas o não envolvimento dos homens no departamento infantil. E muitas vezes as crianças se espelham nas mulheres, e isso também é científico, que muitas crianças que um dia tomaram a decisão de andar na homossexualidade, eles tiveram muita referência masculina. Como?
Obrigado. A ausência da referência masculina. Então, na escola é mulher, em casa os pais abandonaram e foi criado pela avó, criado pela mãe, e não tem essa presença masculina. Nós, como igreja, precisamos, né, mudar essa situação. Meninos ser acompanhados por homens, discipulado por homens, prestar contas, olha, do seu devocional, do seu tempo com Deus, o que você anda fazendo. No último lugar que eu morava, eu fazia isso com um menino e foi assim, tremendo. Eu convidava para jantar em casa, para almoçar, e ele ficava de uma forma tão maravilhada com aquilo, porque embora tivesse pai, o pai não era presente, a mãe muito devota ao Senhor, e ela que ensina e que educa as crianças dos dois. E eu ensinava a palavra, discipulava, mas o discipulado não é apenas algo teórico, um estudo bíblico, mas é um acompanhamento que se faz com essa pessoa, com a criança, e precisamos ter homens que discipulem as crianças, homem que esteja caminhando com as crianças, porque muitas vezes as crianças não têm essa imagem em casa do pai, essa referência masculina, mas nós temos homens que pode fazer esse papel, como fez o Paulo com o Timóteo. Devocional no lar ajuda na educação espiritual das crianças. Hoje há muita falta de devocional no lar. Se perdeu tanto isso, se quebrou tanto isso, esse devocional no lar que o Antigo Testamento apresenta, que a gente vê com Lloyd e Eunice, mas se perdeu. Estamos como os pais fazendo devocional no lar. Isso é uma frase de uma canção, acho que de uma cantora gospel, que acho que é a Cassiane, que diz: a igreja do Senhor começa em casa, todos unidos até o Senhor voltar. A igreja do Senhor começa em casa, porque onde estão 2 ou 3 reunidos, ali se faz presente uma igreja. Então começa ali. Precisamos voltar a esse hábito do devocional. Então, como que eu posso desenvolver esse devocional? Vocês, quantos são os pais aqui? Levanta a mão. Pais. Isso. Pais de criança agora. Pais de criança. E de adolescente também, né, que estão na sua casa. Então, especialmente com criança, estabeleça a hora do culto. Estabeleça essa hora. É preciso ter essa hora. Os pais podem decidir qual é o melhor para toda a família, para que toda a família esteja presente. É pela manhã? É à noite? Qual é o momento que eles vão se reunir? E é preciso também saber o local do culto. A criança precisa saber isso, que aquele momento, aquele lugar é o local do culto onde a criança possa estar com menos distrações, se sinta mais à vontade, que ela entenda que aquele lugar é o lugar onde a família se reúne para adorar, para louvar a Deus, para exaltar o nome de Deus. É isso, porque isso vai criar o hábito na criança, e ela vai crescer, e esse hábito, né, vai permanecer na vida adulta. É preciso estabelecer a hora do culto, é preciso estabelecer o local do culto, especialmente com crianças pequenas que precisam dessa rotina, né? E eles sabem que aquele horário, naquele momento, se é à tarde, se é pela manhã, se é à noite, então é preciso desenvolver isso. Um breve roteiro, né? Depois você vai voltar. Cânticos de adoração e comunhão que todos, né, gostam de cantar. Os cantos que canta da igreja, começa a cantar com as crianças, né? Isso é um breve roteiro, mas cada família faz, né, como achar melhor. Faça uma leitura de pequeno trecho da Bíblia ou use algum livro devocional escrito especialmente para as crianças pequenas, permitindo que elas mesmas leiam as porções do livro. Então, existe hoje vários devocionais para trabalhar com as crianças. Elas leem o devocional, elas fazem as atividades do devocional. É preciso esse hábito dentro. É fácil começar? Não. É fácil manter? Não. Mas é preciso esse hábito de devocional dentro dos lares, esse culto que começa em casa. Ele começa em casa, se estende durante toda a semana e no domingo à noite, domingo pela manhã. Faça algumas perguntas sobre a lição, o texto bíblico. Que teria você feito se estivesse no lugar do personagem da nossa lição? Como que aquela criança iria reagir?
Você precisa saber a resposta do seu filho. Como que a criança faria naquela situação complicada, difícil? Então, fazer as crianças refletir, fazer as crianças pensar sobre aquilo que você está estudando. Enfatizar os pontos, aplicando a vida da família, sempre trazendo o tema, né, para a realidade atual. Imagina, né, que a Bíblia diz assim, criou Deus, homem e mulher. Aí você vai trazer para a realidade, você vai trabalhar, né, a vontade de Deus, né, que é homem e mulher. Passou disso, não é da vontade de Deus, então você vai trabalhar para a sua realidade atual, trazendo a Bíblia, para que você possa contra-atacar todas as filosofias deste mundo, né, que vive em trevas. Deixa eu passar aí. Vou passar um pouco. Então, se houver, né, então, pessoas que cantam na família, dá a oportunidade de cantar, separa um dia para fazer uma programação especial. Eu posso garantir que as crianças, elas, depois do hábito, elas não vão querer parar. E se o pai esquecer, porque isso acontece muito, a criança vai lembrar, hoje é o culto, hoje é o devocional, a hora é essa. E isso acontece muito. Jogos bíblicos, concursos sobre personagens bíblicos, usar várias fontes para contar uma história. Precisamos nos sacrificar para dar o melhor de Deus para as crianças. Ensinar a criança como usar a Bíblia e decorar os livros da Bíblia. Fazer as crianças memorizar versículos bíblicos semanalmente, pelo menos um versículo por semana, visualizar como o povo de Deus fazia, colocar lá no quarto da criança, no guarda-roupa, ou quando ele abrir, sei lá, a porta. Então é preciso fazer isso, fazer com que a palavra de Deus seja vista na casa, seja que a criança possa respirar essa palavra de Deus. Então fazer com que o culto seja algo agradável. Algo que as crianças amem fazer, queira fazer e lembre que precisa ser feito. E depois que se cria um hábito, é difícil perder esse hábito. Então, os pais precisam pensar sobre isso. E aí, quem vai alcançar nossos filhos? Precisamos alcançar crianças primeiro, antes, porque elas estão sob o ataque massivo de Satanás todos os dias. Movimento como LGBTQI+, o feminismo, tem uma agenda programada para alcançar e doutrinar as nossas crianças. Muitas vezes a gente fica enojado, né? Fica assim, apavorado com o que está acontecendo, com o que as crianças estão vindo. Mas o que nós estamos fazendo como pais, como igreja, para contra-atacar as obras do inferno contra nossas crianças? Será que nós estamos equipando as nossas crianças com a palavra de Deus, com as verdades de Deus? Será que nós estamos desenvolvendo na criança hábitos profundos para que as crianças cresçam nessa verdade, nessa palavra, para que quando elas ouçam a mentira de Satanás, ela diz, não, isso aí é tudo mentira, eu não aceito isso. Então, o mais produtivo é a gente contra-atacar. E a gente faz isso levando a palavra do Senhor, porque só ficar enojado, só ficar abismado, perplexo com o que as crianças estão recebendo nos dias de hoje, seja na escola, o sistema educacional está fazendo de tudo para alcançar. Eles treinam as crianças. Estou já no final do curso de pedagogia, mas o que eu vejo lá todas as disciplinas é para alcançar as crianças, a mente das crianças. Tem professores que é bem aberto, né? Os pais são os mais complicados, porque aquilo a gente não pode ensinar tanta coisa para as crianças, porque os pais... Então, é uma doutrinação para alcançar as crianças dentro das escolas. É muito sério. Depois que eu entrei no curso de pedagogia, eu vi que o negócio é mais sério do que eu imaginava, do que eu pensava, né, na educação espiritual. Então, nós precisamos, né, chegar antes, porque a indústria pornográfica do pedofilismo está chegando, né, e está alcançando nossas crianças. O consumismo infantil está alcançando nossas crianças. E o que é que nós estamos fazendo? Precisamos avançar. Precisamos equipar as crianças. E nós equipamos com a palavra de Deus. Então, Mateus 18,14 diz... Eu queria que a igreja falasse junto comigo. Vamos lá? Pode passar aí. Estamos concluindo. Só um vídeo bem curto e que gostaria de compartilhar com a igreja.
Minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos, eu já fui até para Preste atenção nos detalhes. no mestrado. Eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos, eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo no Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Então, Ela fala aí que tem que ter estratégia, né? Nós temos que ter estratégia. Eu sei que essa pessoa é bem prepotente dizer preste que atenção nos pode detalhes. acabar com o cristianismo. Ninguém acaba com a igreja do Senhor. Mas nós podemos ver nessa fala que existe uma agenda, que existe algo que está sendo feito para alcançar nossas crianças, para se filtrar dentro das igrejas, e precisamos preparar, capacitar pessoas que conheçam a verdade, que conheçam a palavra, que se preparem, se aprofunda na Bíblia para poder ensinar as crianças, para que não seja pessoas que não têm compromisso com a palavra, com as verdades do Senhor, porque as crianças precisam ser ensinadas com profundidade, tanto quanto os adultos precisam ser ensinados com profundidade. Quando você vem aqui ao templo, você quer ouvir uma palavra com profundidade, não é verdade? Recheada de versículos bíblicos. A criança também tem essa necessidade espiritual, porque elas precisam de Deus. Então, precisamos ter estratégias. E a estratégia começa em casa e ela continua aqui na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, na nossa congregação. Precisamos pensar sobre a educação espiritual das crianças, porque se a gente não ganhar essa geração, se a igreja não ganhar essa geração, quem vai ganhar? Esses movimentos que querem dominar e doutrinar as nossas crianças. Então essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite de hoje, né? Vamos investir, vamos começar na nossa casa, quem é pai, quem é mãe, e aí na nossa igreja, vamos investir, né? Seja espiritualmente, financeiramente. Aí você diz, não sou departamento infantil, mas você pode investir na vida de uma criança, orando por ela, investindo no departamento infantil, naquilo que precisar. Você precisa acompanhar uma criança, discipular uma criança, homens discipulando meninos, mulheres discipulando meninas. É assim que essas crianças vão crescer no conhecimento do Senhor, como Timóteo cresceu e se tornou um grande líder no seu tempo, porque existe uma pessoa que investiu pesado na vida de Timóteo, que foi o Paulo. Seja um Paulo na vida da sua criança, seja um Paulo na vida das crianças dessa igreja. Deus nos convoca a isso. Isso é uma ordem do Senhor. Essa semana eu vi um vídeo que eu vou colocar rapidinho para vocês aqui. É um pouco assustador, né? Porque parece que a gente está meio que dormindo. E
Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? A gente tá meio que dormindo nessas coisas, nesses assuntos. E olha o vídeo que eu vi aqui, tá até aí. Não tá indo não? Vejam isso aí, certo? Ficou? Esse vídeo aqui, ó. Esse aqui do meio. Escuta isso aí. Bota play. Libera o áudio aqui embaixo. Aí. Vai. Nós não vamos parar. Estamos aqui, somos queer. Estamos vindo atrás dos seus filhos. Aí eles repetem. Estamos vindo atrás dos seus filhos. Estamos vindo atrás dos seus filhos. Pode parar. Nós não vamos parar, nós estamos indo atrás dos seus filhos. Nós não vamos parar, nós estamos indo atrás dos seus filhos. Nós não vamos parar, nós estamos indo atrás dos seus filhos. E a gente, irmãos, tem que despertar. Quem diz amém? A gente tem que despertar. E preparar o terreno, irmãos, para a próxima geração. Porque senão, daqui a alguns anos, não vai ter igreja. Não vai ter. Eu podia mostrar muitos outros vídeos que tem aqui, mas os irmãos sabem do que está acontecendo por aí. Não é verdade? Então, a gente vai ter uma ceia hoje. Eu queria conectar o que foi falado com a ceia. Amém? Porque Jesus, a gente lê que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e o vinho. Deu graças. E quando ele falou, esse é o meu corpo que é partido por vós, façam em memória de mim. Esse é o sangue que foi derramado por vós, o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso em memória de mim. É para que a gente lembrasse do seu amor pela humanidade. Para que a gente lembrasse do tanto que ele se sacrificou. E ao conectar essa mensagem, eu estou assistindo a série The Chosen. Hoje eu assisti 2 episódios. E como Deus nos confronta com aquela série. Se você ainda não viu, vá ver, certo? E você vê o tremendo amor de Jesus pelos homens. O tremendo amor de Jesus pelas crianças. É como foi falado, não são os discípulos do futuro, são os discípulos de hoje. São os aprendizes de hoje. E essa mensagem foi muito forte para mim. Assim, enquanto eu ouvia... E algumas coisas vinham na minha mente, no coração, e o Senhor vem confrontando a gente, revelando algumas coisas, algumas prioridades nossas, que estão meio que invertidas. E eu lembrei da minha infância, enquanto ele falava, de como era o ambiente da igreja. Irmãos, a gente precisa repensar. Eu não sei se vale nem a pena a gente ficar insistindo em algumas coisas, sabe? Vem, Paula. A gente precisa repensar algumas coisas. Graça e paz, irmãos. Eu louvei a Deus ontem, quando Rose falou, sobre a presença desse missionário hoje aqui. É um prazer, irmãos Adonias, lhe conhecer, E em determinados momentos eu estava ali orando ao Senhor para que Ele pudesse se revelar para cada um de nós, irmãos. Aqui, eu vou falar da nossa congregação. Eu queria que vocês refletissem, como o Saulinho fez. O que é que a gente está fazendo? O que é que eu preciso fazer? Eu estava ali orando a Deus para que Ele se revelasse,
né? Porque o irmão estava aqui falando sobre paz, né? E esses meninos? Vamos olhar a nossa realidade aqui. Nós temos muitas crianças que vêm para essa congregação que não têm pais, que conhecem ao Senhor, que têm uma comunhão com o Senhor. E se nessa casa falta isso, o que é que nós, como igreja, temos que fazer por essas crianças? Eu me pergunto aqui, irmãos, me desculpe, né, a ousadia de poder dizer isso para vocês, mas eu quero que vocês reflitam. Quantos de vocês abraçam uma criança dessa quando chega aqui? Quantos de vocês dizem assim, é bom ter você aqui? Um certo dia eu estava sentada aqui, a gente tem esse problema também assim em relação com as nossas crianças, né? Porque boa parte dela está crescendo e Rose está querendo acompanhar esses meninos pelo crescimento, né? E criando uma célula de adolescentes. Né? Ontem nós tivemos bons momentos, né, ali na casa de Suzy, que abriu a sua casa para receber esses meninos. E como nós sentimos falta de alguns adolescentes lá. Eu sei que todo mundo tem seu motivo para não levar o seu filho. Eu não estou aqui questionando isso. Mas será que a gente não precisa orar mais um pouquinho? Eu mesmo queria ficar em casa. Eu disse, eu vou mandar a Pamela para lá. E fui buscar Rian, fui buscar Kaique. Não é? Eu sei que é prático buscar Rian, buscar Kaique, porque os pais dele já me conhecem, sabe que eu jamais colocaria os filhos dele em perigo na casa de uma pessoa que eu não conhecesse, minha filha não estivesse lá. Eu sei que tem outros motivos, mas eu disse assim, meu Deus, depois eu fiquei pensando, quantas crianças eu gostaria de ter levado para a casa de Suzy ontem, para viver aquele momento. Irmãos, teve uma oração de uma criança daquela, que eu não vou dizer o nome, que isso não interessa, que doeu na minha alma, quando ele disse assim, Senhor, tira meu pai da cachaça. A expressão foi essa. E aquilo doeu, porque ali eu comecei a imaginar o que essa criança passa, é o porquê, não é? Não é o como ela se expressa, é o que é que ela sente dentro desse lar, não é? E por falta de visão espiritual desse pai também, que não conhece a Jesus ainda. Então, são momentos como esse que a gente precisa refletir. Eu, como igreja, o que é que eu estou fazendo por isso? Por diversas vezes, eu ainda preciso ser muito impactada com isso. Não é? Eu estou dentro de uma escola, hoje eu coordeno uma escola, eu sou professora dessa escola, eu lido o tempo todo com adolescentes e sei que lá eu não posso falar de Jesus. Eu não posso levar o evangelho para aquelas crianças, mas eu posso levar a minha atitude de cristã, de amor, de ouvinte, de levar esperança. E há momentos que eu falo sim, porque eu não tenho como negar Jesus na minha vida, eu não posso deixar de falar de Jesus para aqueles meninos, não é? Mas assim, isso que ele falou aqui é verdade, não é? A pedagogia hoje, ela ensina, não é, que o menino ele tem que ganhar o conhecimento para ser alguém na vida. Alguém o quê? Como a gente está vendo hoje, muitas crianças depressivas, muitas crianças se cortando, não é? Muitas crianças tentando suicídio, muitas crianças passando por diversos problemas dentro do seu lar. Não é? Uma escola de uma amiga minha, por exemplo, briga de família, porque a menina é abusada e a família não acredita naquela criança. Não é? São tantas coisas, irmão, que se eu pudesse falar aqui para vocês sairiam daqui hoje horrorizados com a situação da nossa adolescência e da nossa criança no mundo. Não é? Então a gente precisa despertar, precisa convidar, não é, um vizinho que não conhece, que a família não está envolvida ainda. Eu sei que é difícil se responsabilizar por uma criança, mas a gente criar vínculo para trazer essas crianças para ouvir a palavra do Senhor. Não é? Um dia desse eu estava aqui com o Saulinho, puxando o Saulinho ali para a sala. Saulinho, vamos ali, Saulinho, vamos ajeitar essa sala. Porque, como eu falei e acabei esquecendo, um dia eu estava aqui sentada nessa cadeira e vi uma criança. Tia, vai ter salinha. E eu lá, né? Vários dias sem poder vir à congregação. Aí você fica naquela, querendo ouvir a palavra. Eu disse, não, hoje eu vou para ouvir a palavra. Eu estou precisando ouvir a palavra. E ali sentada, e aquela criança, tia, hoje vai ter salinha. E eu lá, não, hoje vai ficar aqui, senta aí. Tia, vai ter salinha. Vai pegar um brinquedinho para a gente ali. Eu não posso passar, porque está filmando, eu dizendo a ela, né? Aí daqui a pouco ela chegou no meu ouvido assim e disse, tia, a minha casa está precisando de oração. Irmãos, me quebrou.
eu levantei, recolhi as crianças da congregação e a gente sentou ali na frente, sentamos no chão ali. E eu comecei, vamos orar? Todo mundo vai orar um pouquinho. E comecei a falar para aquela criança que ela não precisava tanto da minha oração. Ela precisava orar dentro daquele lar. Porque eu já tinha escutado alguns relatos dessa menina que uma vez me deixou muito triste. Aqueles pedidos de socorro, e que nessa hora a gente pode levar Jesus para essas crianças e dizer assim, se você orar, Deus vai te ouvir. É mais fácil Deus ouvir a você do que ouvir a mim. Porque aquela criança tem um coração puro, irmãos. E às vezes a gente senta aqui nessas cadeiras e a gente não entende o que Deus quer de nós. E nós precisamos nos dedicar a essas crianças. Precisamos trazer crianças para esse lugar. Né? Precisamos dar as mãos. Né? Uma vez conversando na casa de Saulinho, né, o irmão falou aqui da importância de homens também. E a gente tinha pensado nisso, não foi, Saulinho? Que se a gente pudesse cada dia levar um irmão aqui para ir para aquela salinha com aqueles meninos, viver essa experiência, que ainda é, né? A dificuldade que a gente ainda tem de querer ou de encontrar pessoas que queiram pelo menos um domingo ir para essa salinha ficar com essas crianças, para a gente fazer um rodízio, para a gente orar por isso, para que Deus mostre alguém que possa ficar com essas crianças. Sabe por que não tem? É porque não se faz isso em casa. Pronto. Como é que os irmãos vão fazer aqui uma coisa que não sabe fazer? Vocês estão vendo, irmão, a seriedade do que ele falou? É só isso, irmão. Perdoe se eu falei alguma coisa que magoei alguém. Eu quero pedir perdão a vocês. Né? Eu tenho muitas falhas, né? Eu precisei, posso confessar a vocês, de Rose para eu poder enxergar a necessidade dessas crianças. E cada dia, perto de Rose, assim, com o olhar, com a experiência que ela tem, eu consigo enxergar alguma coisa. Como hoje eu disse a Júnior, a gente estava ali organizando umas coisas, eu disse a ele, a gente tinha assistido apenas uma cena, né, desse de Chose que você falou, e ali Jesus indagava aquele homem, né? E eu fiquei refletindo sobre aquilo. É espiritual, irmãos. A gente está ligado só no material, mas tudo é espiritual. E o quanto a gente precisa despertar para isso, porque a tendência da gente é cada vez pecar, cada vez se distanciar um dos outros, cada vez não querer o relacionamento com o outro, porque é mais fácil a gente olhar o defeito do outro do que a virtude. Eu olho para Saulinho assim, né? Aí Saulinho, daqui a pouco o inimigo ele fica catucando a gente. Olha, isso aqui, Saulinho, isso aqui. É natural da gente pensar, mas a gente pode repreender esse pensamento e pode dizer assim, Senhor, faz com que eu aprenda com o Saulinho o que ele tem de bom, para que o que de bom dele venha para mim, o que for de bom para mim vá para ele, que a gente chegue mais junto um do outro aqui, não é? Consiga realmente dar as mãos e fazer um trabalho, porque eu me pergunto, o que será dessa congregação daqui a 20 anos? Quem de nós estará aqui? Porque eu escuto aqui todos os dias dizer que a gente tem que se preparar, porque a qualquer momento a gente pode ir embora. Será que a gente pensa nisso de verdade? Não pensa não, irmão. A gente quer vida longa. Sempre nós queremos vida longa. A gente não pensa que é por um momento. Então a gente precisa ajudar essas crianças. A gente precisa atrair essas crianças. Não é? Para que elas não deixem de vir. Porque quando eu chego aqui eu já fico preocupado. Quando eu não vejo um ou outro. Eu digo até a Marquinhos, né? Um daqueles meninos que vem para cá. Vem cá, futuro pastor. E sento ele ali, sento no meu colo. Você vai ser meu futuro pastor, viu? Quando você estiver já ali olha, na frente, eu vou estar aqui bem velhinho olhando você falar, escutando você falar, para profetizar isso na vida dessa criança, porque ele precisa, né, escutar isso, porque as redes sociais estão aí chamando ele para ser YouTube. E vocês pensam que não? Para estar dançando, mostrando que sabe fazer muita coisa, né? Que o corpo ele tem que ser, né, programado para o que o mundo quer. Então, irmãos, vamos lá, vamos dar as mãos e vamos continuar firme, né, nessa caminhada e ter um olhar diferente.
né? Eu quero agradecer a Deus pela presença de vocês aqui. Né? Estar com vocês é muito bom. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu alegro o meu coração quando eu venho a esse lugar. Porque, às vezes, no caminho eu já venho idealizando assim, a expressão de cada irmão. E como é bom a gente ter o prazer de estar aqui junto e ouvir a palavra e ver Deus usar pessoas para que a gente desperte para isso que a gente tanto busca, que é a nossa salvação. Amém? Amém. Só um minuto, pai. Aqui, irmãos fizeram trabalhos incríveis há algum tempo com crianças. Sérgio Murilo fez um trabalho no interior com Ana, sua esposa. Envolvia muitas crianças. Eu lembro de Carlinhos. Lembra, Carlinhos, há um tempo atrás, você saindo todos os domingos pela manhã. E Carlinhos saía aqui, irmão, pela moeda de bronze. Não sei se vocês lembram. Ele parecia o Papai Noel, irmãos. Vindo com um saco cheio de criança. Né? E trazia aquelas crianças todos os domingos, né, para esses momentos. A Elisandra já trabalhou com crianças aqui. Meu pai já trabalhou também com crianças. Né? Então, vamos voltar a trabalhar, irmãos. Juntar, como foi falado, juntar nossas forças, né, para trabalhar em prol dos pequeninos do Senhor. Amém, irmãos?